Excelentíssimo senhor ministro relator, Marco Aurélio de Mello. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República. Nós estamos tratando aqui da contribuição previdenciária sobre um terço constitucional de férias. E vamos trazer aqui 5 argumentos básicos em relação a essa tributação, além das premissas traçadas pelo professor Manriche. A primeira, a discussão está centrada num binômio habitualidade e retributividade, ou seja, o artigo 195, inciso 1A da Constituição Federal, em linha com o artigo 28, inciso 1 da Lei 8.212, tratam que contribuição previdenciária deve incidir sobre todo pagamento ou creditamento efetuado pelo empregador ou empregado, a qualquer título, em contraprestação ao serviço, ao trabalho realizado pelo empregado. Nós estamos falando, tanto no 195A, como no artigo 28, inciso 1, da natureza retributiva do pagamento. Então, é necessário que, além de ser habitual, haja também retributividade. Isso está, inclusive, em linha com o artigo 3º e o artigo 457 da CLT. Como nós estamos falando de uma contribuição sobre a folha de salário, com base nas relações de trabalho, a CLT também traz esse conceito de salário e de retributividade, além do conceito da lei tributária e do salário de contribuição. Então, nos parece fundamental, essa discussão foi muito tratada, inclusive no âmbito da reforma da Previdência, na qual se tentou até colocar a expressão no artigo 195 de qualquer natureza. Isso não passou, ficou apenas a qualquer título, justamente porque a natureza é fundamental que seja sempre contraprestacional. Enquanto não realizado a mudança no texto constitucional, é necessário que seja contraprestacional e retributivo. Daqui nós entramos no segundo ponto, tema 20, que se subdivide em 2 aspectos. Primeiro, não basta ser ganho habitual, é preciso que haja retributividade, ou seja, antes de ser habitual, é necessário que seja ganho. E somente é ganho, conforme traçado pelo texto constitucional e pela legislação infraconstitucional, aquilo que efetivamente tem retributividade. Então, o tema 20 não socorre à pretensão da Fazenda Nacional de tributar a contribuição sobre um terço constitucional de férias, porque não lhe altera a natureza que continua sendo contraprestacional. Não coloca uma pá de cal que se espera dos tribunais superiores e desse coleno do Supremo Tribunal Federal sobre o critério jurídico para diferenciar uma rubrica e um pagamento, aquele que é de natureza habitual e retributiva, diferenciando, portanto, o que é remuneratório de não remuneratório e indenizatório, que são 3 categorias de pagamentos diferentes, com naturezas jurídicas distintas e com aspectos também reflexos distintos para a contribuição previdenciária. Mas não é só, o tema 20 também não pode ser invocado à luz do princípio da solidariedade, pois se por um lado todos têm que contribuir para a Seguridade Social, nós temos que lembrar, por outro lado, que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando decidiu o caso de repercussão geral, baseado no recurso extraordinário 593068, fixou que a base de incidência deve sempre respeitar aquela prevista no texto constitucional. Nós estamos falando, então, de pagamento remuneratório e também aquela prevista, no caso se tratava do regime geral, regime especial de servidor público, na legislação infraconstitucional. E na legislação infraconstitucional nós temos, ali no caso do servidor público, uma lei específica, e aqui nós temos outra lei no caso dos seletistas, no caso do empregador e da situação jurídica de direito privado, que é o 8.212. A 8.212 elege também o critério de remuneração. Então, é fundamental que nós nos atenhamos ao artigo 195 e ao 28, inciso 1, também sobre esse aspecto de rechaçar a aplicação do tema 20. Não basta que o ganho seja habitual, é necessário que ele seja retributivo. E também, nós não podemos esquecer que nós temos o princípio da equidade de custeio, o princípio também encartado no parágrafo 9º do artigo 195, que possibilita que sejam caminhadas e carreadas outras alíquotas e bases para o financiamento da Seguridade Social. Então, não está tudo numa relação que não é sinalagmática, baseada no princípio da solidariedade. Então, também não é suficiente invocar o princípio da solidariedade em contraposição
a esses princípios da equidade no custeio da Seguridade Social e com base também no parágrafo 9º do artigo 195, a possibilidade de que seja analisado apenas o conceito de remuneração e toda a capacidade que o contribuinte já tem, baseado no volume de sua folha de salários e nos seus pagamentos, de ser tributado. Essa questão é fundamental também, e passando já para o próximo assunto, respeitando em homenagem ao tempo, que é exíguo, eu quero chamar a atenção dos senhores ministros para o fato de que a matéria é infraconstitucional, conforme já ficou fixado também pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e aqui eu cito um voto do ministro Roberto Barroso, abre aspas, dessa forma, não se busca aqui definir individualmente a natureza das verbas, ou mais importante, se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão habilitadas ou não. Isso, na esteira da jurisprudência dessa Corte, é matéria de índole infraconstitucional. Ou seja, essa discussão toda, em relação a definir os critérios jurídicos do que é remuneratório ou indenizatório, é matéria de índole infraconstitucional e cabe ao Superior Tribunal de Justiça, como aliás já foi decidido anteriormente, reiteradas vezes pelo próprio STJ em relação ao terço constitucional de férias. E aqui fica o nosso apelo em relação à importância da harmonização das decisões, da jurisprudência, de julgados e da segurança jurídica. E, por fim, eu coloco o aspecto da Lei 13.485 de 2017, ou seja, a natureza jurídica não pode depender da qualidade do sujeito passivo. É fundamental que a contribuição dependa só da sua destinação, contribuição social depende da destinação e do critério da retributividade. Esses são os aspectos que definem a natureza jurídica da contribuição. Não pode ser alterada em função da qualidade do sujeito passivo. E o artigo 11, inciso 4, ali na A, da Lei 13.487, deixa muito claro que o Poder Executivo Federal fará revisão da sua dívida previdenciária, revisando os valores referentes a verbas indenizatórias indevidamente incluídas na base de cálculo, a começar do terço constitucional de férias. Ou seja, para essa finalidade, um terço constitucional de férias tem natureza indenizatória. E por que não teria também em relação aos pagamentos efetuados pelos próprios contribuintes no regime jurídico de direito privado? Em nada esse regime altera a natureza e a coleção desses pagamentos. E por último, no caso do julgamento dos servidores públicos, em que ficou definido que um terço constitucional não incidiria, foi fundamental a apropriação ou não aos proventos da aposentadoria. Ora, ainda que no regime seletista e no regime privado haja a incorporação aos proventos de aposentadoria, o que ficou claro naquele julgamento é que a premissa é que a base de incidência deve ser sempre aquela eleita pela legislação infraconstitucional, ali declinada. Ora, a legislação infraconstitucional aqui, adotando a mesma premissa, 8.212, deixa claro quais são, no artigo 28.1, os critérios efetivamente aplicáveis a essa situação. Então, fazendo um paralelo entre a decisão dos servidores do recurso especial 593068 e essa situação, nós temos também a necessidade de estabelecer e de obedecer que a própria legislação infraconstitucional delimite e contorne o campo de incidência. O Supremo Tribunal Federal adotou esse requisito recentemente e nada mais adequado que o adote também nesse julgamento. São essas as considerações e agradeço pela palavra e atenção. Muito obrigado.